continuando aqui, na descrição do vídeo vai ter um link. Esse link vai te mandar para um site. O que esse site faz é você digita a sua data de nascimento e ele te devolve o dia que você nasceu. Então, se você quiser pausar o vídeo e ir lá fazer o teste, depois você volta aqui. Eu, por exemplo, nasci numa sexta. Se você quiser ir lá testar, é só pausar o vídeo. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui é tentar entender como que esse site faz isso. Como é que a gente pode pensar no algoritmo, numa estratégia, para tentar determinar que dia era numa data qualquer? Bom, esse site ele funciona para datas de 1900 até 2099. E a gente vai se restringir a esses anos para facilitar um pouco. Então, bom, aqui a gente tem um calendário de janeiro de 2021. Então, se vocês repararem, ao decorrer do vídeo eu vou fazer algumas perguntas, alguns comentários. Se vocês quiserem ir no pausar para tentar responder essas perguntas, é interessante. Então, bom, janeiro de 2021 começou numa sexta, né? Se a gente não tivesse um calendário, como que a gente poderia determinar que dia foi 31 de janeiro desse ano? Bom, uma forma possível é pensar como no problema da aranha. Só que agora a gente tem uma tabela com 7 colunas, já que são 7 dias da semana, e a gente pode pensar em congruências módulo 7. Então, por exemplo, a gente poderia começar no 1 e somar o 7 várias vezes e chegar no número próximo do dia 31. Por exemplo, 29. Como esses números eles são todos congruentes, módulo 7, então eles vão cair no mesmo dia que o dia 1º, que no caso é uma sexta-feira. Então, o dia 29 vai ser uma sexta-feira, dia 30 vai ser um sábado e dia 31 um domingo, que é o que a gente queria. Essa ideia vai ser bem interessante, por isso que eu decidi comentar sobre ela aqui. Antes de continuar, a gente também precisa saber um pouco de anos bissextos. Esse colega aqui é o Socígenes de Alexandria, ele foi um astrônomo romano, e a ele é acreditado o implemento dos anos bissextos. Os anos bissextos servem para corrigir um erro, porque a Terra não demora exatamente 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Ela demora algumas horas a mais. E essas horas, se a gente não implementasse os anos bissextos, elas se acumulariam, e se a gente olhasse para anos distintos, pegasse o mesmo dia de anos diferentes, por exemplo, o dia 1º de janeiro de 2 anos diferentes, a Terra ela não estaria na mesma posição da órbita. Estaria alguns problemas de estações do ano e tudo mais. Então, para isso servem os anos bissextos. E a gente tem 4 regrinhas. A primeira delas diz que a primeira prevalece sobre a segunda e sobre a terceira, e a segunda prevalece sobre a terceira. E, bom, a regrinha que eu chamei de regrinha 1, ela diz que todo ano múltiplo de 400 é bissexto. Por exemplo, 1600 e 2000. Já a segunda, ela diz que todo ano múltiplo de 100 não é bissexto. Por exemplo, 1700. 1600 ele é múltiplo de 100, mas como a primeira regra prevalece, ele vai ser bissexto. Já a terceira diz que todo ano múltiplo de 400, múltiplo de 4 é bissexto. Por exemplo, 2004 e 2008. 1700 ele também é múltiplo de 4, mas como ele é múltiplo de 100 e a segunda regra prevalece, ele não vai ser bissexto. Essas são as regrinhas que a gente usa para determinar se um ano é bissexto ou não. Então, aqui tem o nosso problema. Primeiro, a gente vai pensar em um caso particular. A gente vai pensar no dia 21 de setembro de 1987. Tentar determinar que dia era nessa data. 21 de setembro é o dia da árvore, tá? Só para justificar aqui o glúteo. Bom, então, se você quiser pausar o vídeo, tentar pensar numa estratégia, e uma informação que a gente tem é que o primeiro dia de 1900 é uma segunda. 1º de janeiro de 1900 foi uma segunda. Com isso em mente, será que a gente pode determinar isso? Bom, uma estratégia, existem outras, né? Mas uma que é mais simples, que é a que a gente vai pensar aqui. Bom, primeiramente, a gente vai determinar qual foi o primeiro dia de 1901. E depois estender essa ideia para qualquer ano. Depois, a gente já vai saber, né, que dia começou 1987, e com isso a gente vai querer saber que dia começou cada um dos meses desse ano, fevereiro e todos os outros. E por fim, a gente vai saber que dia foi 1º de setembro de 1987, e com isso determinar o dia que a gente quer. E por fim, generalizar essa ideia para uma data qualquer. Então, aqui a gente tem um calendário de 1900.
esse ano começou numa segunda. Essa tabela lembra bastante a do problema da aranha, só que agora a gente tem 7 colunas. Bom, então, primeira coisa que a gente pode pensar, sabendo que esse ano começou na segunda, será que a gente consegue determinar o último dia do ano, de 1900? Lembrando que 1900 não é bissexto. Bom, uma estratégia que a gente pode fazer é tentar determinar o resto da divisão de 365 por 7. Porque aí a gente vai conseguir determinar em qual coluna que ele vai estar. Então, por exemplo, se a gente dividir 361 por 7, vocês vão ver que ele vai deixar resto 1. Ou seja, ele vai estar na coluna do número 1, que são as segundas-feiras do ano. Então aqui vai estar o 365, que é o último dia do ano. Lembrando que nessa tabela a gente não está pensando em meses. Aqui, por exemplo, o dia 1º de fevereiro vai ser simplesmente o dia 32, para facilitar as nossas contas. Então, ou seja, 1900 começou na segunda, então 1901 ele começou numa terça. Lembrando que 1900 não é bissexto. E isso vale, não é exatamente isso, mas a ideia é que se a gente tiver um ano comum, o próximo ano vai começar um dia depois. Se um ano começou numa quarta, um ano comum começou numa quarta, o próximo vai começar numa quinta. E se o ano for bissexto, como a gente tem um dia a mais, então o próximo ano vai começar 2 dias depois. Se um ano bissexto começou numa quarta, o próximo ano vai começar numa sexta, por exemplo. Então, olha só, com isso em mente, tem uma tabelinha aqui que tem todos os anos de 1901 a 1987. Bom, como é que a gente pode determinar que dia começou 1987? Se você quiser pausar o vídeo de novo, Bom, a ideia é que a cada ano a gente pode fazer uma contagem, e a cada ano a gente pode adicionar 1 nessa contagem. E se o ano for bissexto, a gente adiciona 2. Mas tem uma outra forma mais simples de fazer isso, que é basicamente contar quantos anos se passaram e contar quantos anos bissextos se passaram. Depois somar esses números, que basicamente a gente vai estar somando 1 para cada ano do comum e 2 para anos bissextos. Bom, não é difícil verificar que se passaram 87 anos. E, como um ano bissexto acontece a cada 4 anos, se a gente fizer a divisão de 87 por 4, só um segundo. Deixa eu fizer aqui de novo. Se a gente fizer a divisão de 87 por 4, vamos ver o que vai acontecer. Aqui vai ficar 2. Eu vou fazer mais direto agora. Aqui vai sobrar 0, desce o 7, vai ficar 1 aqui. E vai deixar resto 3. Nesse caso, a gente não vai estar interessado no resto, porque a gente quer saber quantos anos se passaram. E no caso, se passaram 21 anos bissextos. Ou seja, na nossa contagem, vai ficar 87 mais 21, que dá 108. E aí, a gente pode saber, depois verificar, o resto da divisão de 108 por 7, já que a gente quer saber que dia começou 1987. E se a gente fizer essa conta, a gente vai ver que o ano de 1987 ele começou numa quinta. Ou seja, 108 dividido por 7 vai deixar resto 3. E como ele vai deixar resto 3, 1987 vai começar 3 dias depois de 1900. Como 1900 começou na segunda, 3 dias depois vai ser uma quinta-feira. Bom, agora a gente já sabe o primeiro dia de 1987. Esse calendário é um calendário do dia 1º de janeiro de 1980, do calendário de janeiro de 1987. Bom, e a ideia seria a mesma daquela do começo do vídeo, Pra gente determinar que dia começou fevereiro desse ano. Então, olha só, 31, ele é congruente a 3 módulo 7, ou seja, ele deixa resto 3 na divisão por 7. Como janeiro começou na quinta, fevereiro vai começar 3 dias depois. Então, sexta, sábado, domingo. Então, ele começou no domingo. Bom, será que a gente pode estender essa ideia para qualquer mês? A gente viu que 31 ele é congruente a 3 módulo 7. Então, fevereiro vai começar 3 dias depois. Já 28
ele é múltiplo de 7. Ou seja, ele deixa resto zero na divisão por 7. Então, o próximo mês, bom, lembrando que aqui a gente vai estar tratando de um ano comum, ele é congruente a 0, módulo 7. Então, o próximo mês, ele também vai começar no mesmo dia que fevereiro, né? Então, a gente não precisa adicionar nada na nossa contagem. Já março tem 31 dias. Então, de novo, a gente vai ter que adicionar mais 3 na nossa contagem para saber que dia começou abril. Já abril tem 31 dias. 31 ele vai ser congruente a 2, módulo 7. Então, a gente vai adicionar 2 na nossa contagem. E aqui vai ficar 8. Mas, a gente não precisa deixar 8, né? Porque, como a gente está fazendo congressos módulo 7, começar 8 dias depois, é a mesma coisa que começar um dia depois, né? Porque a gente fecha o ciclo. Então, em vez de adicionar 8, a gente pode, em vez de colocar 8, colocar 1, que vai facilitar a nossa vida. Dessa forma, a gente poderia preencher a nossa tabela, tendo isso em mente, para conseguir uma tabela que vale para qualquer mês. E a ideia é que essa tabela não vale só para 1987, vale para qualquer ano que não é bissexto. E aqui a gente tem a tabela completa. Bom, então se a gente olhar aqui para setembro, que é o que a gente quer, setembro vai começar 5 dias depois do que começou o ano. Como a gente viu que o ano começou numa quinta, 5 dias depois a gente vai passar pela sexta, sábado, domingo, segunda, e a gente vai ver que o ano começou numa terça-feira. Aqui, que o mês começou numa terça-feira. E agora ficou fácil, né? A gente está interessado no dia 21, basta saber quantos dias passaram e calcular o resto desse número por 7. Nesse caso, se passaram 20 dias. 20, ele é congruente a 6, módulo 7. Então, dia 21 de setembro vai ser 6 dias depois do que o ano começou. Se a gente verificar isso, né, a gente vai ver que dia 21 de setembro de 1987 foi uma segunda-feira. E agora, a nossa pergunta é, será que a gente consegue estender essa ideia para uma data qualquer, depois de 1900 e antes de 2099? Bom, então aqui a gente tem nossos passos, né? De novo, se você quiser pensar um pouco. Então, qual que é a ideia? Bom, primeiro, a gente calculou quantos anos se passaram. E a gente pode calcular isso, né? E chamar essa quantidade de A. No nosso exemplo, o A ele era igual a 87. No 2, no nosso segundo passo, a gente calculou quantos anos bissextos se passaram. Então, a gente pode chamar essa quantidade de B. No nosso caso, B era 21. Na C, a gente montou aquela tabela e olhou o número referente a setembro. Como aquela tabela vale para um ano que não é bissexto, e bom, nesse caso aqui a gente está pensando no ano comum, aquela tabela vale para qualquer ano que a gente quiser que não é bissexto. Então a gente pode utilizar ela. E por fim, a gente pegou o dia que a gente estava interessado e subtraiu um dele. Porque a gente queria saber quantos dias passaram depois do dia 1º do mês que a gente estava interessado. E a gente pode chamar essa quantidade de D. Por exemplo, no nosso caso, D foi 20. Então, a gente foi calculando, né, os restos desses números no módulo 7. Mais uma outra forma é a gente pode somar tudo e depois calcular o resto. E é isso que o site faz. Se vocês quiserem fazer isso com a data de nascimento de vocês, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa que o site disse. A não ser que você tenha nascido no ano bissexto. Se o ano for bissexto, você tem que tomar um pequeno cuidado e algum dos passos. E eu não vou responder essa pergunta aqui, vou deixar para vocês, para quem quiser pensar. Bom, então é esse o vídeo que eu queria. Era isso que eu queria falar com vocês.